tecnologia, transferência tecnológica, que, nesse caso, o Brasil tem um papel muito importante. Ao invés de receber tecnologia, ele tem exportado muita tecnologia. E um terceiro aspecto é contribuição ao desenvolvimento sustentável. Então, esses três aspectos fazem parte desse arcabouço. Para que você tenha um projeto em qualquer escopo, dentro dos projetos de Kyoto, ou do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, você primeiro precisa ter uma metodologia aprovada. Então, a observação que estamos fazendo aqui, ou que estamos mostrando aqui, são projetos que já existem metodologias aprovadas. Se existem projetos que têm um potencial, como, por exemplo, você substituir a queima da cana por uma colheita mecanizada, pode ser transformado numa metodologia, se existe, principalmente, a questão clara do monitoramento. Porque o ponto-chave nas metodologias é quantificação, monitoramento e comprovação. Então, volto a frisar, o que vamos passar aqui rapidamente são aqueles projetos com metodologias aprovadas. Então, um que tem sido ainda pouco usado no Brasil é o processamento de vinhaça, com aproveitamento do metano. A gente tem aí uma geração potencial de crédito somente no Brasil, se parte das usinas aderissem ou trabalhassem esse tipo de projeto, da ordem de 4,2 milhões de toneladas de CO2 ano. Um outro projeto potencial que pode estar associado aos redores da usina são reflorestamento com aproveitamento de biomassa para a cogeração de eletricidade. A gente tem visto algumas experiências e a gente tem acompanhado algumas usinas que estão começando a estudar, por exemplo, o capim-elefante em associação com bagaço de cana, para que você tenha um fornecimento de matéria-prima para reforçar essa questão de bioeletricidade. Não é o caso aqui do capim-elefante, mas você pode estar usando reflorestamentos energéticos para essa atividade, usando a metodologia AM0042. Eu estou indo rápido, porque essa apresentação está disponível. Eu acho que o importante é a gente ter tempo para um debate na sequência. A principal metodologia utilizada hoje no Brasil é o aproveitamento de biomassa da cana para cogeração de eletricidade, a bioeletricidade. São mais de 32% dos projetos de energia renovável no Brasil, e os projetos de geração de biomassa no mundo respondem por 20% do total de projetos. Daqueles 4.000 e poucos projetos, 20% são projetos com geração de energia a partir da biomassa. Uma outra metodologia também disponível para ser utilizada pelo setor seria o retrofit de caldeiras de baixa pressão. A gente tem aí, para cada 1 megawatt de potência instalada, você pode ter em torno de 1.680 toneladas de CO2 ano. Outro potencial projeto, que já existe metodologia, é a troca de combustíveis de frotas de ônibus, frotas de carros de grandes empresas, baseado em uma metodologia de pequena escala. E a gente tem metodologias florestais, aqui eu usei como exemplo a metodologia aprovada pela STT, onde você pode trabalhar atividades em áreas de preservação permanente. E, além dessa metodologia florestal, tem muitas outras metodologias. Os potenciais de ampliar esse número de metodologias é grande. Existem algumas metodologias que estão trabalhando com relação da produção do etanol. Então, uma dificuldade grande é definir quem que é o titular desse crédito, se é o usuário ou o produtor, mas essas metodologias ainda não foram aprovadas. Existem outras metodologias associadas, que são metodologias já num segundo mecanismo, ou num potencial mecanismo de redução de emissões, através do desmatamento evitado. Então, todas as usinas têm suas áreas de reserva legal, têm suas áreas de conservação permanente, que podem estar inserindo isso. Então, a gente acredita que o setor ele pode ter multiprojetos com multicomponentes. E isso é uma vantagem competitiva significativa que o Brasil coloca,
que a nossa experiência coloca e que a gente pode estar disponibilizando para diversos outros países. Um aspecto importante que eu gostaria de colocar e fazer alguns comentários, reforçando o que o Gilvan falou agora há pouco, a gente estava conversando um pouco antes dessa sessão, e uma preocupação grande que nós temos no setor com a abertura do mercado americano, com essa discussão dos projetos de REDD, os famosos projetos de desmatamento evitado, pode gerar investimentos grandes no Brasil e pode realmente colaborar de forma significativa para desenvolvimento sustentável, conservação e outras atividades. Um ponto-chave nisso é realmente a posição brasileira. A posição brasileira, ela tem, na última reunião na Polônia, se falou, sim, o Brasil concorda com os projetos de desmatamento evitado, mas sem mecanismo de mercado. Então, se você não tem um mecanismo de mercado como um incentivador, isso realmente dificulta investimentos, dificulta a perspectiva de uma ação longa. Eu já atuo nessa área há muitos anos. A gente brinca muito que muitas pessoas começaram aquela famosa turma da Kombi, né? Então, as pessoas que conheciam essa área alguns anos atrás cabia na Kombi, hoje essa Kombi já está se transformando num ônibus ou numa jamanta, e a gente já está dentro de um trem ou de uma plataforma que você não sabe o que vai se transformar, se é um trem, se é um metrô, porque a gente está vivenciando um mecanismo em construção. Então, esse é um aspecto, eu não sei como o Gilvan se sente nisso, mas é um aspecto onde você contribui para as direções, com as críticas, com as observações, com as oportunidades de mercado. E eu acho que mudança climática, esse mecanismo, tem, sim, feito uma contribuição significativa para as diferentes áreas. É claro que precisa de adequações, precisa de dimensionamentos, mas a gente está no caminho certo. Muito obrigado. Doutor Divaldo, muito obrigado pelas explicações e pelas informações relacionadas ao potencial ainda muito pouco explorado para projetos dentro do nosso setor, dentro do setor sucroalcooleiro. Bem, a última palestrante desse painel é a doutora Luzia Hirata. Ela vai nos trazer um exemplo interessante de um fundo de investimento que ela está operacionalizando. E, mais do que isso, ela vai trazer uma visão um pouco mais ampla de possíveis formas de investimento nesse mercado, assim como mecanismos de financiamento para essas atividades e como buscá-los, torná-los viáveis. A doutora Luísa Hirata, ela é analista da Sustainable Capital, que é uma empresa gestora do Fundo Brasil Sustentabilidade, que é um fundo de investimentos em participação, cujo objetivo é investir em empresas que têm o potencial de geração de crédito de carbono. É uma engenheira química formada pela Unicamp e mestranda pela IBMEC São Paulo, em Economia e Finanças. Atuou como gerente da área de sustentabilidade da PricewaterhouseCoopers, onde atuou em projetos nos mais diversos setores. Luzia, a palavra é sua. Obrigado. Desculpe, só alertar, caso já hajam perguntas, a Veridiana, então, ela já pode recolher para que nós direcionemos aqui aos painelistas após a última apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu vou explicar um pouquinho o que a gente tem feito lá no fundo, vou dar um pouquinho da ideia da concepção desse fundo e direcionar um pouco mais para a área de biocombustíveis, especificamente para o etanol. Bom, eu faço parte da Sustain Capital. A Sustain Capital ela foi selecionada como uma das gestoras de um fundo de investimentos
que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, é uma empresa que está dedicada a analisar essa questão de finanças sustentáveis e como é que a gente insere aí o mercado financeiro, insere dentro do mercado financeiro esses conceitos de sustentabilidade. O fundo ele faz parte de um programa do BNDES que se chama BNDES Programa de Desenvolvimento Limpo. Ele foi lançado em agosto de 2007, cujo objetivo principal é formar um fundo de investimento em participação que tenha projetos potenciais em geração de reduções de emissão dentro do âmbito do MDL. É um fundo de investimentos em participação, ou seja, é um fundo de private equity. O objetivo é comprar participação em empresas, e essas empresas têm que nos apresentar um potencial de geração de crédito de carbono. É um fundo bastante específico. Dentro do mercado de private equity, é um primeiro que tem essas características e tem aí a participação bastante forte do BNDES, que inicialmente selecionou 2 gestores, né, para fazer a gestão de 2 fundos com essas características, e a Sustain Capital, em parceria com uma empresa gestora, a Latour Capital, é a responsável aí pela gestão toda do fundo, pela captação dos recursos, pela seleção das empresas e o acompanhamento aí durante o período de investimento, que é de 8 anos, podendo chegar a 10, né, podendo ser prorrogável por mais 2 anos. Esse fundo ele está já aprovado pela CVM, né? Existe toda uma burocracia em torno legal, né? Em torno de aprovação, registro, uma série de requisitos aí bastante específicos, tá? Dentro das discussões junto à CVM, assim, foi bastante árdua, né? Porque a inserção de questões relacionadas à sustentabilidade, geração de créditos de carbono ainda é bastante novo, né, nesse meio, então a gente teve que fazer toda uma explicação, uma abordagem aí, justamente para poder justificar a existência desse fundo e também adequá-lo às regras, aí, à legislação toda. Como eu falei, o objetivo é investir em empresas, né, cujas atividades se associem a um projeto de MDL, sempre no âmbito do Protocolo de Quioto, ou seja, sempre dentro do mercado regulado. Então, esse fundo específico ele está vinculado ao mercado regulado, ou seja, é necessário que tenha um projeto, que tenha uma metodologia aprovada e que esse projeto passe por todas as aprovações necessárias, validações, verificações e registro, tá? Bom, uma questão bastante interessante que a gente está abordando, né, nesse fundo e que a gente pretende ampliar para outros fundos ou outras possibilidades é vincular a questão da sustentabilidade ao setor financeiro. Então, como eu falei, a questão da sustentabilidade ela é estratégica porque ela sempre está pensando no longo prazo e dentro do ponto de vista de investimentos, especificamente alguns, né, que pensam mais a longo prazo, essa questão está se tornando bastante relevante. A questão da conexão de diversos fatores, né, vinculados à governança corporativa, já um pouquinho mais disseminada, transparência, ética, partes interessadas, tudo isso tem tornado a discussão bastante rica, ou seja, o mercado financeiro ele está olhando, né, a questão dos números, né, de retorno e tudo mais, mas também está prestando um pouquinho mais de atenção a essas questões vinculadas à sustentabilidade, porque, no fundo, é o que vai garantir o retorno a longo e médio prazo. A análise da nossa equipe dentro, né, do escopo do fundo, mas que a gente imagine aí uma análise bastante genérica para outros veículos, obviamente, inclui a análise geral das empresas, né, o histórico, participação societária, informações financeiras e jurídicas, ou seja, a gente vai analisar se não tem